vou citar uma questão do dilúvio, e você vai ver que acerca do dilúvio, você vai ver agora no Novo Testamento Pedro fazendo menção, né? Então lembra dessa ideia de que Deus criou uma expansão no meio das águas, o Espírito pairava sobre as águas, Deus cria uma expansão no meio das águas e tem água embaixo do firmamento e tem água em cima do firmamento, né? Então, olha só o dilúvio como é que foi, e eu quero que você preste atenção em Pedro. Pedro já é no Novo Testamento, depois de Jesus, e olha a visão na cabeça de Pedro, como é que ele enxergava o formato da Terra. E, lógico, Pedro está escrevendo sobre profecias acerca da vinda de Jesus. Então, nós temos novamente uma linguagem profética por trás desses relatos, né? Então, essa imagem é meramente ilustrativa, então ela não tem bem um formato, mas ainda assim ela serve para ilustrar. Então, quando a gente lê Gênesis, você vai ver como foi o dilúvio. Gênesis 7:11 diz: no dia em que Noé completou 600 anos, veja o número 6 aqui, ó, que aponta para o período do homem na Terra. E depois disso vem o juízo para começar o 7º milênio, né? Número 6. Fala do período do homem, período de escravidão, fala de trabalho, servidão, né? No dia que ele completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas choraram. Então, as fontes das profundezas, ele está falando das águas que estão debaixo do firmamento, das profundezas. Mas ele diz assim, ó, e as comportas do céu se abriram. Então você vê que teve água de baixo e água que desceu de cima. Então veja que todo esse mar, essa água, ela era como se fosse um profundo abismo de água. E Deus cria essa expansão no meio, Deus cria toda a terra, tudo aquilo que a gente já viu. E quando vem o dilúvio, o juízo de Deus, veja que veio água de baixo, mas veio água de cima. Algumas pessoas vão dizer que as águas de baixo é o nível da água subindo conforme ia chovendo, e as águas de cima era, na verdade, a chuva, as águas retidas nas nuvens, né? Mas não é isso que o autor tinha em mente quando escreveu, e não é isso que está sendo dito. O que o autor tinha em mente era justamente o que ele relatou em Gênesis 1. É o mesmo autor que está escrevendo Gênesis 7. E ele está dizendo que haviam águas, os mares debaixo do firmamento, e haviam águas em cima do firmamento, porque na mente ele havia relatado uma terra criada no meio, uma expansão criada no meio das águas. E isso era tão claro que vocês vão ver que perdurou, e você vai ver essa visão continuando no Novo Testamento, porque Pedro, ele, ao relatar, ele também usa essa mesma figura da criação. Gravem isso, eu vou ler esse texto e olha que fantástico que é. 2 Pedro 3, do versículo 3 ao 7, eu vou ler, ó. Sabemos primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores, andando segundo as suas próprias concupiscências, suas próprias paixões, desejos, né? Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Veja que o assunto desse capítulo é a vinda do Senhor, certo? Que alguns estão dizendo que parece tardia e tudo mais. Pedro vai responder isto remetendo os 7 dias da criação. Ele está remetendo, está voltando para Gênesis 1 para dar resposta para essas pessoas que estão dizendo que a vinda parece demorada. E olha o que Pedro diz, ó. O que o apóstolo Pedro tinha em mente? Ele diz assim, ó, porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem desde o princípio da criação. Aí ele diz assim, ó, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existem céus e terra. Olha ali, ó, Gênesis 1 e 2. Deus criou os céus e a terra. Eu vou ler o versículo 5 completo. Prestem atenção, tá? Ele diz assim, ó, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existem céus e terra. Tá? Lembra de Gênesis versículo 1 e 2, onde Deus, no princípio, criou Deus, céus e terra? Existem céus e terra. E aí, agora, vírgula, falando sobre a terra, ele vai dizer assim, ó, que foi tirada da água. E no meio
da água subsiste. Ele está dizendo assim, ó, a terra foi tirada do meio da água e ela no meio da água subsiste. Perceberam que a visão é a mesma relatada lá em Gênesis 1? Era a visão de uma terra que foi criada dentro dessas águas onde o Espírito Santo pairava. Então, Pedro, ele tinha em mente a mesma visão de Gênesis, a mesma visão que Moisés tinha. E lembra que agora, nos dias de Pedro, já haviam filósofos, pensadores que começaram a abordar, mesmo que de uma forma lenta ainda, né? Já havia pessoas que pensavam numa terra esférica. Segundo historiadores, você vê que a partir do século IV a.C., século III, começa a surgir os primeiros filósofos que entendiam que a Terra não era plana, ela era esférica, né? Então, nos dias dos apóstolos, nos dias em que Pedro escreveu a sua carta à igreja, já haviam, embora não tão difundido, já havia o entendimento de que a Terra não era plana. Mesmo assim, Pedro... A visão de Pedro ao abordar, ele vai fazer menção a Gênesis 1 e ele vai fazer a menção trazendo uma visão, né? Era uma boa oportunidade para ele falar de uma terra esférica, mas ele escolhe manter a visão de uma terra plana quando ele está falando de profecias relacionadas à vinda de Jesus. Perceberam? Então nós temos essa visão. Você vê que mesmo nos dias de Pedro, ele ainda mantém essa visão que algumas pessoas vão dizer que é uma visão mais poética, uma visão mais encontrada em livros proféticos, né? E aí você vê que ele diz assim, ó, a terra, ela foi tirada da água e no meio da água ela subsiste, pelas quais coisa pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Né? Por que ele diz coberto? Porque Gênesis 7 vai falar que veio águas de baixo e águas de cima, né? Aí ele vai dizer, mas presta atenção, mas os céus e a terra que agora existem, ele diz assim, ó, que pela mesma palavra estão entesourados, estão reservados como um tesouro e são guardados para o fogo, né, no dia do juízo. Então, qual que é a ideia? O mundo antigo, antes do dilúvio, foi destruído por água. O mundo atual vai ser destruído por fogo. Aí você vai dizer, tá, mas Tiago, a terra não está no meio da água? Se você for parar para entender a visão ali, você vai ver que se você for olhar no original, a palavra que está ali para falar do firmamento, de como Deus criou, você vê que é uma palavra que ela é Hashaman. Se eu não me engano, vai falar de... essa palavra Hashaman, se você separar, ela está falando de fogo e água. É como se esse mar, fora da terra, ele tivesse essas duas coisas, fogo e água. Né? E segundo, se eu não me engano, o pensamento antigo judaico é como se esse mar de fogo e água fosse separado por vento. Então, você vê que na primeira vinda do Senhor, né, lá no dilúvio, quando Deus traz juízo no povo antigo, no mundo antigo, o céu se abre e desce água. Agora, Pedro está trazendo uma revelação dizendo que da próxima vez que os céus se irromperem, Apocalipse 6, lembra? O céu se abrindo como um pergaminho, as estrelas caindo do céu. Aí ele está dizendo, a próxima vez que o céu se abrir, vai descer fogo. E é por isso que Pedro continua nesse capítulo dizendo assim, ó, que os céus se desfarão abrasados pelo fogo, né? E tudo que está na terra será queimado, será desnudado pelo fogo, né? Essa é a visão, tá? Então, basicamente, essa é a colocação desse texto.